Irmão, nós vamos então encerrar o estudo desse salmo nessa noite. Salmo de número 57. 57, isso. A irmã está lá nos visitando hoje, né? Bom, seja bem-vinda. Salmo de número 57. Nós vimos na semana passada que esse salmo tem muita semelhança com o salmo de número 56. E como é um salmo, ou como começa com um lamento, ou com um clamor, um lamento e um clamor, né? Também parece muito com o Salmo 51. Lembrando o contexto do Salmo, Davi faz esse Salmo lembrando, ou então numa circunstância difícil, quando ele estava lá na caverna de Adulão, cercado pelo inimigo, pelos homens lá de Saul, e Davi conseguiu fugir de Gate, uma cidade filisteia a muito risco. Ele tinha fugido de Saul para Gate, e lá foi preso e conseguiu sair de lá com muita dificuldade, voltou, e voltando ele então está sendo perseguido por Saul. Ele então clama ao Senhor, não é? No versículo 1, nós lemos assim: tens misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele faz uma repetição proposital, ele clama pela misericórdia do Senhor, ou clama pelo Deus, que é o autor, é a fonte de toda misericórdia. Em Deus habita a misericórdia. E ele continua dizendo assim: pois em ti a minha alma se refugia. Isso é uma declaração de fé, né, irmãos? Pois em ti a minha alma se refugia. E ele completa: eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Davi então está se propondo, ou está orando, melhor dizendo, ele está se dispondo a se abrigar debaixo das asas do Deus onipotente, do Deus todo-poderoso, até que as calamidades cessem, até que aquela crise passe. Não é isso que a gente precisa fazer, irmãos? Você passa por problemas, eu também, muitas lutas. A única coisa que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou me abrigar. Eu vou me abrigar até que essa tempestade passe. Por isso que é louvor em meio ao tormento. Versículo 5 fica mais claro isso daí. Mas eu vou me abrigar até que passe essa situação difícil e muitas vezes até desesperadora. E Davi conhece então o seu Deus, por isso que ele fala assim no versículo 2: clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me vinga, ou clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu acho tão interessante essa versão anterior, não é a NVI que eu uso aqui na minha Bíblia, porque Deus é o Deus Altíssimo, Ele está acima de todas as coisas, mas também é um Deus que se importa. Deus por mim tudo executa, Ele faz por mim. Lembra Romanos capítulo 8, versículo 28? Todas as coisas contribuem conjuntamente ou juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele move a história, Ele faz com que tudo aconteça para o bem daquele que o serve, daquele que o adora, daquele que é o seu filho. Deus é o Altíssimo, mas também Ele age por mim. Entende? É isso que o texto está dizendo aqui. E Davi vai dizer no versículo 3 que ele responde à oração. E diz assim: Ele dos céus me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor leal, a sua misericórdia e a sua fidelidade.
Deus responde à oração. Irmãos, eu não gosto de algumas expressões, alguns jargões evangélicos, tipo assim, a oração tem poder. Já ouviram muito? Isso, eu também. Isso me incomoda profundamente. Seria melhor, na oração há poder. Sim, não que a oração em si tenha poder, porque o poder da oração está no Deus que responde à oração. Espero que isso seja pacífico na sua mente. Então, na oração há poder. Deus envia a solução. Ele põe lá os exércitos, aqueles homens maus em fuga. É isso que Davi está dizendo. Ele envia a sua misericórdia, ele envia a sua fidelidade. Deus faz isso por aquele que clama a ele. É isso que ele faz. Eu estava pensando, hoje, a gente ouve algumas coisas e vai pensando, né? Às vezes a gente passa situações muito difíceis. Muito difíceis. Aí a gente olha para a vida, não é? Está vivendo aquilo, e vem o outro dia, passa por aquilo, vem o dia seguinte, passa por aquilo, e às vezes a gente olha assim e fala: cadê Deus? Onde está Deus? Não é verdade? Onde está Deus? Aí eu tive pensando, é uma pergunta difícil essa, né? Mas o interessante é que vê uma coisa, você está vivendo uma situação difícil, uma perda, por exemplo, na família. O desafio é viver o dia seguinte. O dia seguinte é sempre muito desafiador. E o depois também, não é verdade? Mas você passa o dia seguinte, passa o outro. Por que isso? A graça do Senhor nos sustenta. Às vezes você pergunta: onde está Deus nisso tudo? Eu não estou sentindo. Mas você está suportando aquilo. Você está vencendo esse dia após dia. E isso só acontece devido à misericórdia e à fidelidade do Senhor. Entende? É isso que Davi está dizendo aqui nesse versículo. Aí, a partir do versículo 4, ele monta um quadro terrível. Não um quadro terrível, mas um quadro dos terríveis inimigos que ele está enfrentando. Estou em meio a leões. Não é fácil. Ávidos para devorar. Então não é gatinho, não é leão reborn, não é? É de verdade. Certo? É de verdade. Está querendo devorar. Olha as armas, seus dentes são lanças e flechas, e a sua língua é espada afiada. Davi está comparando aqueles inimigos dele como leões. E quais armas que eles usam? A língua. Irmão, essa é uma arma, não é? Forjada na fornalha do diabo. E é muito penetrante. Ela machuca, ela fere, ela penetra no fundo da alma. Ela é capaz de destruir a reputação de uma pessoa. Língua afiada. Língua como uma espada afiada. É isso que ele fala. Aí, de repente, no meio dessa demonstração, desse quadro, desses inimigos terríveis que ele tem, de repente Davi louva. Olha o versículo 5. Vamos ler juntos? Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Sabe o que Davi faz aqui, irmãos? Um exercício muito interessante.
ele não está mais com os olhos para a caverna em que ele se encontra. Ele não está mais olhando para os inimigos. Ele não está mais olhando para aquela circunstância difícil. Agora ele está olhando para Deus. Ser exaltado a Deus acima dos céus. Está glorificando a Deus, está louvando a Deus em meio à fornalha. É isso que Davi está fazendo. O que ele deseja é que toda a terra conheça a glória do Senhor, que a glória do Senhor esplenda em toda a terra, que a glória do Senhor brilhe em toda a terra. Esse é o maior desejo de Davi. Davi agora não simplesmente está louvando ao Senhor, mas o seu louvor está tomado por um sentimento missionário, por um desejo missionário, que toda a terra conheça a sua glória. Pastor Fernando Brandão contou a história de um diácono, né? Eu não vou lembrar os detalhes, que eu sou terrível para lembrar detalhes, mas que ele ficou doente muito mal. E foi lá, visitou, ele foi fazer a visita, mas estava ruimzinho mesmo. Aí chegou lá, pastor, já falei Jesus para esse, já falei Jesus para esse, esse aqui já aceitou Jesus, aquele de lá já aceitou Jesus, e já fui na outra enfermaria também, já falei de Jesus para lá, já falei de Jesus para cá, já falei de Jesus. O irmão quer que ore por alguma coisa? Sim, pastor, eu quero que ore para que pessoas se convertam aqui. Uau! Eu não sei se eu tenho uma fé tão grande assim, não sei. E o exame dele complicou, e eu não me lembro direito o que aconteceu. Ele ia ficar mais tempo no hospital, aí ele está lá reclamando com Deus, e ele falou, que bom, agora vou ter mais tempo para evangelizar mais pessoas. Irmão, você entende isso? Eu já falei isso daqui, minha mãe foi visitar o meu avô, e meu avô era nordestino, lá do Cabedelo, né? Ele usava aquele tamanco, eu já usei tamanco, não sei se alguém usou tamanco aqui. Minha mãe foi lá visitar, tinha tido um problema cardíaco, e foi lá, chegou na cama, cadê meu avô? Cadê meu pai? Minha mãe falando, cadê, onde que está? Mamãe contava que só vê aquele pezinho branco andou, aquele tamanco. Ele estava indo de enfermaria em enfermaria evangelizar as pessoas. Eu quero uma fé igual a essa. Você tem esse tipo de fé? Eu não sei se eu tenho. Davi tinha. Ele, no meio da crise, ele leva os olhos aos céus e louva a Deus, e deseja que as pessoas venham conhecer a glória do Senhor. Que mensagem, que exemplo maravilhoso. É lógico que os inimigos estão presentes. Olha o versículo 6. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido, né? Na minha versão aqui, tem uma outra versão, aflito. Se não me engano, em outra versão está aflito. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nessa cova. Os inimigos armam armadilha você não vê. Você está andando por um lugar cheio de armadilha, mas você não está vendo. Sabe quando a mina terrestre, os irmãos sabem, camarada pisa na mina e explode. Ele não vê a mina. Essa sensação de Davi. Irmão, se não for a graça do Senhor nos sustentando, nós estamos perdidos. Nós não enxergamos as minas, mas Deus enxerga. E Ele nos livra das minas dos nossos inimigos. Sejam inimigos físicos, sejam até mesmo inimigos espirituais, mas Deus nos livra. Davi louva a Deus nessa circunstância, e esse salmo termina com louvor. Olha o versículo 7. Eu gosto muito desse pedaço, que é igual o Salmo 108, versículos de 1 a 5. O meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei
e louvarei. Davi está dizendo o seguinte: olha, eu sei que estou cercado por leões, eu sei que minha alma está sendo abatida pelo ataque do inimigo, mas eu estou firme para louvá-lo. Eu vou permanecer firme no meu desejo de louvá-lo. As circunstâncias não vão limitar o meu louvor. É o louvor, é o que o pastor Hernandes Dias Lopes chama de louvor ultracircunstancial. É o louvor que ultrapassa as circunstâncias. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que esse coração firme, ou com esse coração firme, ele se apega às promessas do Senhor. Ele não vai vacilar, ele não vai duvidar. A fé vai permanecer firme. Senhor, eu permaneço firme, mesmo que venha perder a vida. Eu permaneço firme. Entende? Por isso ele está com os lábios abertos. Cantarei e louvarei. Ai, gente. Não vou falar coisas muito pessoais, não, porque a gente fica muito emocionado, né? Mas de vez em quando eu vejo assim aquelas filmagens daquelas pessoas que estão já sem memória, devido ao Alzheimer, devido a alguma doença, e a pessoa começa a cantar, começa a louvar, esquece de tudo, mas não esquece de Jesus. Esquece de tudo, mas se lembra das letras dos hinos. Louvor. Louva. Crente, os crentes são pessoas meio doidas aos olhos do mundo, que o crente louva no velório. Se tem alguém doente, a gente chega lá, vai fazer uma visita, o que a gente faz? Louva. Muitas vezes canta o hino, canta o cântico. Louva, não é isso? Louvor que ultrapassa o momento, ultrapassa as aflições. Isso aconteceu no passado, acontece nos dias de hoje, e até Jesus voltar vai acontecer. E ele diz lá no versículo 8, Senhor, eu quero despertar a minha alma. Acorda, minha alma. Acorda, minha alma. Em uma versão mais poética, desperta, ó minha alma. Despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Davi está dizendo, Senhor, desperta. Mas Senhor não, ele está dizendo para si mesmo, alma desperta. Havia muita dificuldade na língua hebraica antiga em expressar todo o ser. Quando Davi fala assim, acorda minha alma, ele está dizendo, acorda as minhas emoções, o meu intelecto, a minha parte racional, ou seja, todo o meu ser se volte para louvar ao Senhor. Eu lembro do Salmo 42, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. De vez em quando Davi fala para si mesmo. Por que você está abatido? Não, espera em Deus. De vez em quando o desânimo quer te abater, a falta de coragem, esse momento você tem que falar assim, acorda minha alma, eu vou louvar ao Senhor, eu não quero nem esperar o dia raiar, eu vou despertar a alvorada, eu vou despertar o próprio sol, eu vou começar o dia louvando ao Senhor.
e vou usar os melhores instrumentos usados no culto, harpa e lira. Eu vou usar tudo que eu puder para louvar ao Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. No versículo 9, de novo volta o ardor missionário. E ele diz assim: eu te darei graças ao Senhor entre as nações. Ele não está falando do povo de Israel. Ele está falando de nações que não conhecem ao Senhor. Cantarei louvores a ti entre os povos. Cantarei louvores a ti. A mente, o coração de Davi estava tomado por um sentimento missionário. Ele entende, conforme aquela bênção de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, que como povo de Deus deveriam ser luz para as nações, não é isso? Ser bênção para os povos. Irmãos, nós seremos bênçãos para os povos, através do nosso louvor, através da nossa pregação. É isso que deve acontecer. No versículo 10 ele mostra o que o move na realidade. Pois o teu amor leal, na sua versão deve estar misericórdia, sim, é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Davi está dizendo o seguinte: esse amor tem uma grandeza, é de uma magnitude que eu não sei expressar. O que existe de tão grande, tão alto do que os céus? Entende? Ele está dizendo o seguinte: é uma misericórdia tamanha, imensa, que o que ele pensou para exemplificar essa grandeza dessa misericórdia foi pensar a altura dos céus. E fala: teu amor alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. É imenso o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça do Senhor, a fidelidade do Senhor para com o seu povo. E finalmente ele repete no versículo 11 o versículo 5. Só que agora, irmãos, presta atenção. No versículo 5, ele estava no meio do fogo, ou da fornalha, melhor dizendo. No versículo 11, já passou aquela situação. Passando a situação, esmoreceu o louvor de Davi, o desejo missionário foi reduzido de forma alguma. Ele continua louvando ao Senhor. Isso é uma espécie de um estribilho, né, que era repetido. Ele vai dizer: ser exaltado a Deus acima dos céus. Davi está exaltando a Deus agora. Não mais dentro de uma caverna, não mais com aquele sentimento de estar cercado por homens como se fossem feras, mas agora ele está louvando a Deus pela vitória que chegou. Aqueles inimigos caíram na própria armadilha que eles estavam fazendo para Davi. Não existe limites para a exaltação daquele que é o Deus Altíssimo. Não existe limites. E toda a terra deve ver a glória do Senhor. Toda a terra precisa ser alcançada pela glória do Senhor. A glória do Senhor deve ser vista em todo canto, para que outros povos conheçam a Deus e adorem a Deus. Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele vai dizer que a oração e o louvor e o desejo de que Deus seja exaltado são elementos que transformam qualquer
caverna, no Santo dos Santos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Fique em pé para a gente ler. Obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui, te louvando, orando uns pelos outros, mas agora também sendo alimentados, fortalecidos, encorajados pela Tua palavra. Como que nós precisamos da Tua misericórdia, do Teu amor leal sobre as nossas vidas, ó Pai. Como que nós necessitamos da Tua fidelidade. Sim, essas coisas nós não temos nada, estamos completamente perdidos, sozinhos nesse mundo, ó Pai. Mas obrigado que Tu estás conosco, a Tua misericórdia sem fim. Tu te fazes sempre presente, ministrando misericórdia em nossas vidas, demonstrando o Teu amor e a Tua graça. Obrigado, Deus. Obrigado porque podemos confiar em Ti, em todos os momentos. E ajuda-nos, ó Pai, a Te louvarmos em todas as circunstâncias. Amém. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.